resolvi começar a trabalhar na literatura contemporânea e produzir também. E aprender, né? Sobretudo. Ler e aprender sempre. Que é um trabalho, né? Interessante eu só falar que em 94 eu fiz um concurso aqui pela cidade do Rio de Janeiro, que foi patrocinado pela prefeitura, inclusive Suzana, que foi uma coincidência incrível, né? Suzana e Ferreira Goulart estavam nos jurados e eu ganhei uma premiação e tudo, mas era muito fora do meu contexto, porque eu era uma adolescente de 17 anos. Legal, né? Então eu ganhei aquilo, mas aquilo foi no meio da faculdade, logo eu comecei a fazer estágio e eu não dei continuidade. A gente tem que esperar o tempo abrir pra gente, né? A gente tem que esperar aquela janela abrir. E eu esperei a janela abrir. Paula, você está com 2 livros de poesia, né? Afrodite em Verso e agora Sexo, Tempo e Poesia, que foi lançado há pouco pelas 7 Letras, né? Pelas 7 Letras. E que você falasse dessa produção de poesia, tá? E na sua vida, né? E depois especificamente do sexo, tempo e poesia. Como é que é essa junção do sexo, do tempo e da poesia? O que tem de sexo? O que tem de tempo? O que tem de poesia aqui? Suzana, a poesia é a forma como eu, vamos dizer assim, tenho mais facilidade para me expressar, porque ela acompanha o ritmo da gente, né? Todo poeta você vai ler, tem poetas que falam muito, né? Que são cheios de palavras, são aquelas poesias intensas e tem outros poetas que são mais secos, um João Cabral de Melo Neto, né, que ele vai procurando aquela coisa da concretude e tal. Tem outros que são mais românticos, derramados e tal. Cada poeta, ele tem a sua forma de respirar. E essa respiração se transforma em palavras, a sua forma de pensar, o seu ritmo interno. Eu acredito muito nisso, no ritmo interno de cada um. E eu comecei a trabalhar com poesia, porque para mim era o que eu estava assim, em casa para fazer. E agora eu trabalho um pouco também com prosa. Na verdade, a prosa surgiu porque eu tinha que fazer uma abertura de um boletim. E aí o que eu ia falar no boletim, né? Uma coisa assim, que antecedesse o conteúdo, né? Então eu comecei a trabalhar com prosa também. Mas foi uma coisa assim mais experimental. Só que poesia não. Poesia eu tenho um trabalho de escrever, reescrever e reescrever 1000 vezes. E de ver o poema de 5 formas diferentes e ficar, né, raciocinando sobre qual é a melhor forma que aquilo vai ser veiculado, trocar 1000 palavras. Enfim, é um trabalho muito grande de artesanato do verso. E as pessoas até comentam, mas sua poesia parece que é uma coisa muito simples. Mas é difícil ser simples, né? É difícil você conseguir a beleza sem montar uma árvore de Natal. Né? A árvore de Natal você decora aquilo tudo e aí fica sempre bonito, né? Mas você ter a beleza no que é simples, no que não está decorado, é uma coisa difícil. E eu tento alcançar essa simplicidade, né, no verso. Sem palavras muito complicadas, sem palavras difíceis, tentando reduzir os adjetivos sempre, né, para tentar uma coisa mais substantiva. Enfim, é um trabalho que eu faço em poesia, mas eu vejo que muita gente me fala da minha prosa. E aí eu estou agora me animando, quer dizer, fazendo cursos, inclusive na estação, conhecendo os outros autores, conhecendo os outros textos, vendo quais são as dificuldades, quais são as facilidades, né? Toda a questão da migração da poesia e, de repente, na interação da poesia com a prosa. Porque tem muita prosa que você lê e te dá aquela epifania, aquele encantamento. Então eu busco trabalhar também com a prosa poética. Né? Paula, inclusive tem uma coisa que eu sempre falo, aí entrando aí nas questões em sala para os alunos e converso com os ficcionistas. É bom para o poeta ler ficção, porque ele deixa o texto fica menos etéreo, menos flutuante, né? E é bom para o ficcionista ler poesia, porque a prosa fica menos dura, né?
Então a poesia ela tem que estar, na verdade tem que haver um certo equilíbrio entre as coisas, né? A tendência da poesia Porque você vai para uma frase. A frase tem um ritmo de respiração. Se você faz uma frase enorme, a pessoa para no meio do caminho e já perdeu, porque ela teve que respirar, né? Então, assim, e a questão também de cada frase ser vista, né, na parte do ritmo interno, da velocidade dela, né? Porque você tem frases que demoram mais a ser lidas e frases que vão mais rápido. E isso são efeitos que a gente descobre nos bancos dos cursos e das faculdades e olhando o que os outros fizeram. Por que esse parágrafo aqui deu uma lentidão no texto? Por que aquele outro parágrafo correu? Como é que eu consigo adiantar tempo, reduzir tempo? Né? Isso é uma coisa bem interessante e eu, né, vou estudando isso e vendo como a poesia ela ajuda a medir a frase. A dar um equilíbrio interno nela, de rimas, de sonoridade. E aí isso tem contribuído bastante. Paula, vamos ao Sexo, Tempo e Poesia. Eu queria que você lesse alguns poemas daqui, né? Eu até pensei nos 3 poemas, que são poemas curtos, e porque já estamos no final do nosso tempinho para divulgar o seu trabalho, que é um trabalho excepcional aqui para a literatura e pela literatura brasileira. Obrigada, Suzana. Esse poema aqui que eu vou ler agora, ele participou de uma antologia no Pará, fruto do boletim Leituras da Semana, né, que eu conheço gente do país inteiro em função disso, e se chama A Cidade do Rio. Quase todos aqueles anos vivi na mesma rua do Rio, à sombra mansa das acácias. As cigarras e eu, igual medo da chuva, daquele rio que subia me alagando, a infância, a casa, dilúvios na tarde quente. Na parede, as marcas da enchente. Dentro de mim, a tempestade já passava da altura dos joelhos. Outro poema, que até foi um poeta, né, o Antônio Carlos Sequim, que é acadêmico, me retornou elogiando, foi o que eu escolhi para colocar na 4ª capa. Se chama Manchada. A poesia ressurge e dela não me afasto. Me gasto no grafite que ressoa e se arrasta, escandaloso preto no silêncio faltado. A poesia põe em mim palavras que apenas risco. Não apago com borracha o que me mancha na vida. Esse é mais metalinguístico. Assim. Acho que dá tempo para mais umzinho aí, a sua escolha aí. E quiasmas tardios. Ainda suspiram razões desprovidas de sentido e respiram fuligem na ausência de qualquer poeira fixa e imutável que lhes aplaque a fome. São esses quiasmas do nada bravio que se entrecruzam selvagens no acaso, ao tardio do tempo que paira, verte e esvai, descosendo tramas, miragens e almas. Ainda preferem o tormento, talvez, a lembrança atroz, ao descanso na paz insípida, cama inodora, angustiosa da existência. Obrigada, linda poesia. Paula, boa sorte com o seu livro, né? E vamos ver, aguardar os próximos que vem aí. Fala o nome do seu blog para nós. O blog, o site é www.paulacajati.com.br ou paulacajati.com, só assim o BR, os dois caem no mesmo lugar. Obrigada. Tá bom? Obrigada, Suzana. Essa foi a Paula Cajati para o Livros na Mesa.